Agulhas que curam. Estamos falando da acupuntura. O Repórter Justiça mostra hoje técnicas e especialidades médicas que fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde e são oferecidas no SUS, Sistema Único de Saúde. A política pública começou há mais de 10 anos e a acupuntura é uma das especialidades que podem ser oferecidas. Nesta clínica de Brasília, conversamos com o Gustavo Lima. Explica pra gente o que é a acupuntura. A acupuntura é uma das 5 bases da medicina tradicional chinesa e o termo acupuntura vem do latim acus, agulha, e punctura, espetar, que basicamente é estimular os pontos especiais do corpo. O corpo é repleto de pontos com características de diagnóstico e tratamento. E esses pontos são estimulados por meio de agulhas finas ou outros estímulos para que o corpo ele consiga recuperar a própria saúde e equilíbrio dele e bem-estar do paciente. E foi bem-estar que a Lilian alcançou com a acupuntura. Ela procurou o tratamento primeiro por conta de uma tendinite provocada pelas aulas de balé. Uma das vezes que eu procurei por causa da dor no pescoço, que também já era um problema recorrente, já usei colar cervical, já fiquei de atestado em casa, sem trabalhar por causa dessa dor. Foram acho que duas sessões e eu já não tinha mais dor nenhuma. Então foi assim, não é mágico, né? Porque tem toda, mas para mim é como se fosse mágico. E foi preciso mais. Depois de ser mãe de 2 meninos, a Lilian teve outras dores e novamente procurou a técnica milenar chinesa. Dores posturais, né? E aí mau jeito, e aí eu procurei novamente e aí resolvi. E para entender melhor como que funciona a acupuntura, eu estou aqui com a doutora Kátia Carvalho e também com um boneco para ela explicar como que funcionam esses estímulos. Se um paciente seu chega com dor no pescoço, como que vai ser o tratamento? Onde vão ser estimulados os pontos? Então, aqui a gente tem todos os pares de meridianos do corpo, né? Então, por exemplo, o paciente com dor e contratura de cervical, a gente pode usar pontos locais, né? Pegando todos esses meridianos que passam por aqui, mas um ponto de muita referência é um ponto na mão do meridiano do intestino delgado, que ele vai correr todo o braço por trás, ele faz esse zigue-zague, ele vai terminar no rosto. Quer dizer que o ponto aqui do braço ele tem ligação lá também. Esse é o ponto da mão, né, na verdade, específico, né? O ponto, além de pontos locais, a gente pode usar pontos distais, que a gente chama, né? Pontos distantes, que vão ter a indicação justamente de tratar aquela área, porque tem toda a ligação do próprio meridiano, do próprio canal da energia. E isso vale para o corpo todo? Isso vale para todo o corpo, tanto você pode trabalhar na lombar, né? Você vai trabalhar pontos locais na lombar, dos meridianos que estão passando aqui, da bexiga, do meridiano do vaso governador, mas você também vai trabalhar pontos nos pés, pontos nas mãos. A Cleide enfrenta problemas de coluna e no joelho e só a acupuntura deu resultados. Eu faço acupuntura com as agulhas, com o laser, com a ventosa aqui com o Gustavo. E todo mundo fica sempre em dúvida. E dói? Não, eu nunca senti dor. Nunca senti dor. Dói quando eu chego que eu estou doída e eu saio sem dor. Eu não sinto ele colocar as agulhas. Isso aí é um medo que todo mundo pode jogar fora. Não existe, não dói. Eu nunca senti dor nas agulhas. Quais tipos de tratamento que a técnica é indicada? Ela é excelente para problemas como enxaqueca, hipertensão, problemas oftalmológicos, problemas da face, rinite, sinusite, problemas da coluna cervical, coluna lombar, ciatalgias, dores por esforço repetitivo de trabalho. Ela é ótima para o tratamento de problemas hormonais, problemas gástricos, tipo a gastrite, problemas respiratórios, cardíacos. Ela é ótima para o tratamento de câncer e cada vez mais tem se procurado para problemas da mulher, como TPM, estimular a gestação, correção do posicionamento do feto durante a gestação, diminuição dos enjoos. Ela serve para praticamente qualquer coisa. Na China, ela é usada para qualquer problema de saúde. Quais são os benefícios da acupuntura no tratamento do câncer? A acupuntura utilizada junto com o tratamento ocidental,
ela faz com que o paciente tenha menos efeitos ruins, efeitos prejudiciais da quimioterapia. Tá? O paciente ele sente menos desconforto, sente menos náuseas. E a quimioterapia, ela, digamos assim, ela tem uma abordagem de atacar o câncer. E a acupuntura tem uma abordagem de fortalecer o organismo. Então, os pacientes que fazem acupuntura junto ao tratamento de câncer têm uma resposta melhor, costumam usar menos quimioterapia, menos radioterapia, e a cura desses pacientes costuma ser mais duradoura, costuma ser mais rápida até. A gente está aqui com um arsenal de equipamentos que os acupunturistas usam. E a Cristiane vai explicar para a gente o uso de cada um deles. Vamos começar então, Cristiane? Sim. Pela ventosa. Explica qual que é o uso da ventosa na acupuntura. A ventosa, ela pode ser usada muito para relaxamento muscular e ela pode ser usada também pelas pessoas. É uma técnica que a pessoa pode se aplicar. E esse equipamento aqui, qual que é? Aqui são as mochas. A gente costuma usar, por exemplo, uma desse tamanho, pequena, para aquecer pequenas áreas, normalmente os pontos mesmo de acupuntura. E ali atrás, o que é que nós temos? Aqui a gente tem um equipamento de acupuntura, só que derivada da medicina japonesa, né? E elas são usadas mais para quem não pode usar agulhas ou tem medo, né, de usar agulhas. E é um equipamento de pressão, se usa muito em crianças também. E ali nós temos esses aqui a gente tem os equipamentos de eletroacupuntura, né? Aqui vai direto à pele, é usado muito também para alívio de dores, tá? Crônicas. E esses também são tratamentos... Qual que é a diferença dos dois? Então, esse é eletromagnético, certo? Então, existem algumas contraindicações. E esse elétrico também existem contraindicações, mas basicamente são usados para tratamento de dores, problemas crônicos. E ali no último a gente tem uma novidade, né? Esse aqui é o laser, né? A gente usa o laser, também é um tratamento sem agulhas, é um tratamento que a gente usa em pacientes também com problemas crônicos, né? De dores, pode ser coluna, pode ser muscular, tá? E também tem tratamentos, por exemplo, para diabéticos, né? Que a gente pode estabilizar o sangue também, o açúcar do sangue. E este tipo de especialidade médica está disponível na rede pública através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Os serviços são oferecidos no Sistema Único de Saúde por iniciativa dos municípios, mas recebem financiamento do Ministério da Saúde por meio do Piso de Atenção Básica. Em 2016 foram mais de 2 milhões de atendimentos, 770 mil só de técnicas da medicina tradicional chinesa. Mas existem outros tipos de tratamento. 85 mil atendimentos foram de fisioterapia, por exemplo. O Conselho Federal de Medicina reconhece a acupuntura como especialidade médica. A acupuntura ela é sim uma especialidade médica, ela é reconhecida e tem suas indicações muito bem estabelecidas. O Ministério da Saúde também incluiu recentemente outros procedimentos no rol das práticas integrativas. Por meio da Portaria 849 de março de 2017, arte-terapia, meditação e musicoterapia podem ser oferecidas no Sistema Único de Saúde. Esses tipos de abordagens, como você colocou, eu acho que elas de fato funcionam como complementares. E acho até que não só propriamente como terapia, mas também no sentido de como promoção de saúde, que é uma coisa que o SUS precisa investir mais, que é a atenção primária, né, no tocante à prevenção. Né? Quanto mais o indivíduo tiver um bem-estar de um modo geral, ele vai ter um adoecimento menor. Segundo dados do próprio governo federal, a maioria esmagadora dos recursos do governo federal relacionados ao Ministério da Saúde têm sido utilizados no campo da recuperação da saúde, haja vista serem utilizados nos 2 últimos anos de vida dos pacientes. Ou seja, isso quer dizer que nós estamos dando muita ênfase à recuperação da saúde e pouca ênfase à promoção e à proteção da saúde. O defensor público afirma ainda que se a população não conseguir ter acesso às práticas integrativas e complementares, pode recorrer à justiça. Inclusive a Defensoria Pública ela está de portas abertas para receber essas demandas. Os benefícios para a saúde são inegáveis. A Margarete teve acesso à acupuntura na clínica particular e conseguiu resolver um problema grave. Você chegou a parar na UTI por conta dessa dor? 6 vezes. Fui para a UTI com essa crise de angina, entre aspas. E quantas sessões de acupuntura curou o problema? 3, umas 3.
extremamente bem feitas, e foi realmente, passou. Olha, para te dizer, de hoje, da última vez que eu tive a crise para hoje, já são 14 dias que eu não tenho dor. Cuidar da saúde de uma família inteira. Esse é o desafio da Viviane, uma administradora de Brasília. Ela tem 3 filhos, 2 gêmeos, o Lucas e a Luísa, de quase 3 anos, e o Davi, de 9. E foi justamente com o primeiro filho que ela passou por momentos de aflição. Quando o Davi estava com 1 ano e 3 meses, desde os 6, ele começou a ter crises de asma e bronquite. E aí foi aquela peregrinação, com médico pediatra, médico pneumologista, gastroinfantil, alergologista, assim uma peregrinação. Então, na última crise dele, era 1 mês e 15 dias, tomando todos aqueles remédios fortíssimos para a criança com asma e bronquite. E foi aí que a família decidiu procurar a homeopatia. Com 5 dias de tratamento homeopático, o menino parou de chiar o peito. Uma coisa que eu não estava conseguindo já há 1 mês e 15 dias com tratamento convencional. Agora a família inteira optou por utilizar esse tipo de especialidade médica. Eu comecei a apresentar assim um quadro meio depressivo. Ainda a ginecologista, ela prescreveu o remédio de tarja preta. Ó, você está com quadro depressivo mesmo. E me explicou como que eu tinha que usar o medicamento. Não foi preciso eu recorrer ao remédio da tarja preta. Só com a homeopatia eu consegui curar esse pequeno quadro depressivo. Para conhecer melhor essa especialidade médica, o repórter Justiça veio ao consultório do Dr. Alexander Jorge Saliba. Ele é clínico geral e pediatra especializado em homeopatia. Primeiro, ele explica para a gente o que é a homeopatia. Para o homeopata, o paciente é um todo. O médico homeopata vê o paciente como um conjunto muito forte entre a mente e o corpo. Ou seja, para nós, não existe doença dissociada. Tudo que uma pessoa tem, mas uma gripe que eu peguei andando na rua, está ligado ao como você está pensando e ao modelo que você raciocina. Como é que está o seu estado de vida? Uma pessoa que está num bom estado de vida, via de regra, não fica doente. Então a diferença maior da homeopatia para a alopatia é o foco. A alopatia ela foca no pedaço, ela é tomista, e a homeopatia foca no todo. E por que o medicamento usado na homeopatia é diferente? Enquanto o medicamento homeopático ele tenta dar a menor dose com melhor ação, ou seja, se eu faço um antibiótico eu vou diminuindo essa dose. 500 miligramas, 250 miligramas, para ver se ele funciona. A homeopatia trabalha com doses que praticamente não existem ou não existem. O que a homeopatia tem de importante, que eu gosto de ressaltar, é que seria impossível manter durante 300 anos uma coisa funcionando, sendo utilizada por médicos, sendo utilizadas por não médicos, no mundo inteiro, e não ter acabado se não fosse verdade. Especialidade médica, a homeopatia está também no rol das terapias oferecidas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. O Sistema Único de Saúde é regulado pela Lei 8.080 de 1990. A legislação estabelece que devem ser oferecidas condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. No ano passado, foram mais de 13 mil atendimentos de homeopatia no país. Mais de 1.700 cidades brasileiras aderiram aos serviços de prevenção à saúde. Mas o que fazer quando o atendimento não é oferecido no município do paciente? A Defensoria Pública é uma alternativa. Todas as unidades, a partir do momento que são procedimentos inclusos no rol, sim, elas devem fornecer. E vale lembrar que a homeopatia também é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Ela tem suas utilizações, suas indicações. Novamente, por exemplo, eu sou psiquiatra, existe um fitoterápico que a gente chama de valeriana, que muitas vezes é utilizado como um calmante de um modo mais natural, vamos dizer assim, né? Mas dependendo também, novamente, das indicações, e muitas vezes lembrando que também não substitui a terapia convencional.
O médico homeopata inteligente, ele sabe a hora que ele tem que parar. A hora que ele tem que chamar um colega alopata e dizer, olha, aqui eu não vou mais, chegou o meu limite. Aqui eu tenho que fazer uma cirurgia, eu não vou substituir a cirurgia por um medicamento homeopático. Aqui é um caso grave, que eu não estou certo do que eu posso fazer, então eu prefiro que você trate com seus métodos. Porque senão eu vou colocar a vida do paciente em risco, e a última coisa que eu quero é colocar a vida do paciente em risco. No Dia da Terra, a TV Justiça exibe o documentário especial sobre o Parque da Chapada dos Guimarães. O parque foi criado por um movimento de pessoas que moravam aqui em Chapada, artistas locais e pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso. Abriga uma riqueza faunística e florística enorme. É um privilégio você ter uma unidade como essa a 70 quilômetros de Cuiabá. Alto do Céu, estreia neste sábado às 10 da noite. Não perca! Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Eles descem na porta de um hospital e encontram a porta fechada com cartaz informando: atendimento suspenso. Homem bate na porta. Cena volta para o casal na porta do hospital. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Logo da Justiça Eleitoral. O repórter Justiça está de volta, agora numa ilha de natureza cercada por concreto. Pelo concreto aqui das cidades de Taguatinga, Samambaia, no Distrito Federal. Aqui neste sítio funciona um centro de referência de educação socioambiental, onde são produzidos alimentos orgânicos, onde são cultivadas plantas medicinais. Alguns exemplos dos fitoterápicos você vai conhecer a partir de agora. Para entender como funciona essa relação plantas, remédios, tratamento e cura, convidamos um naturopata. É um tipo de médico, né, que só utiliza-se de recursos naturais e medicina ancestral. Por que que isso se justifica? Porque, na verdade, do jeito que a medicina ocidental se desenvolveu, o que a gente tem conseguido atualmente é pouca resposta terapêutica para a maioria dos males e tendo que administrar uma quantidade quase que infinita de efeitos colaterais. O que não existe, ou existe muito pouco, na medicina ancestral, né? Onde você botar a mão aqui, você está botando a mão em cima de uma fonte de medicamento. Mas vamos chamar a atenção para essa moça aqui, que é, para nós aqui no Brasil, a Sete Copas e mais mundialmente conhecida como castanheira. A maioria das pessoas não sabe como lidar com a planta para tirar o remédio, para tirar o princípio ativo da planta. Essa aqui mesmo é uma que tem esse poder fantástico de tratar, inclusive de maneira resolutiva, a bronquite asmática, né? Não importa de qual categoria, porque existem várias categorias de bronquite, né? Todas elas são sensíveis à planta. Essa aqui tem que ser tratada só com a casca, porque o princípio ativo mucilaginoso da planta também é tóxico. Então vamos pegar um galho adulto, nunca tirar a casca do tronco, porque senão você mata a planta e aí no dia que você precisar dela não vai estar lá mais, né? E no galho adulto você vem com uma lâmina afiada e tira a casca. E o que você vai aproveitar é a parte interna da casca. Se você tomar, né, com uma casca assim de mais ou menos 5, 6 centímetros, da largura de um dedo, tomar uma caneca de 250 ml de chá de manhã e de tarde por 4 meses, a bronquite some. O Brasil tem desde 2006 uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. As plantas procuram as pessoas? Basicamente isso, não é só gente que procura planta, planta procura gente. Tá? E isso, na minha percepção, só pode ser porque o planeta cuida das pessoas e o planeta é senciente. A nível de catalogação oficial, que o Ministério da Saúde, a Anvisa e todos os órgãos reguladores reconheçam, você só tem a farmacopeia oficial, que tem, até pouco tempo, só 64 plantas descritas e estudadas. 64 plantas, até pouco tempo atrás, isso vem se expandindo gradativamente, claro, né? É uma coisa que não explora muito menos do que 0,5%.
Esse lugar que estamos conhecendo foi criado pela cirurgiã dentista Maria Badia e o marido dela. Uma profissional que ama a vida na natureza, acredita no poder curativo das plantas e por isso há décadas vem investindo tempo e dinheiro nesse projeto. Como é que vai, dona Badia? Tudo bem? Alexandre, como é que vai a senhora? Muito bem, e vocês? Tudo jóia. Viemos fazer uma visita aqui nesse lugar incrível. Muito obrigada, bem-vindos. Todos sejam bem-vindos e que possamos aprender bastante, né, com essa parceria. Dona Badia me contou como teve início esse complexo de saúde natural criado no meio da cidade. Nós começamos aqui em 1986, então são 30 anos de trabalho. O primeiro desenvolvimento foi horta orgânica, horta agroecológica. E agora, além das feiras orgânicas que nós trabalhamos, de verduras orgânicas, terças e sextas, temos também educação ambiental, eventos e o trabalho com as ervas medicinais, que é a minha paixão. As plantas medicinais não são usadas apenas no fundo do quintal. Tornam-se também fitoterápicos produzidos em escala para venda, depois de pesquisada e constatada a eficácia do medicamento. Para ser vendido, o medicamento à base de plantas precisa ter um registro. A resolução número 26 de 2014 dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e tradicionais. E quando conversávamos com a proprietária do sítio, apareceu a dona Odalva. Ela diz que tem tido resultados surpreendentes com a fitoterapia. Eu faço remédio com a folha santa, que cura gastrite, que é bom para dor de estômago. E estou usando agora também, sabe para quê? Para circulação? O chá do picão. Que eu enchei todas as pernas, todas as juntas, minha tinha muito inchada. Já estava praticamente curada. A tradição oral que atravessa gerações é uma das fontes desse conhecimento sobre as plantas, mas não é a única. Meus avós usavam muito, meus pais também. Então eu uso demais lá em casa. Sempre remédio para gripe, bronquite, cólica de rins, doença renal. Agora tem que muitas vezes saber como faz, porque muitas vezes as plantas elas são um pouco tóxicas também. Eu busco informação. Aí dos livros, eu tenho bastante livro, coleção de planta caseira. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2 anos apenas, a busca por tratamentos com plantas medicinais e fitoterápicos pelo Sistema Único de Saúde mais do que dobrou, aumentou 161%. Aqui neste local nós temos um viveiro de produção de ervas medicinais e aromáticas. Então são ervas que nós fazemos sementes, mudas do Brasil e do mundo para estar sensibilizando as pessoas para a utilização dessas ervas, principalmente como preventivo. Porque eu acredito que uma boa alimentação e um uso correto de uma erva pode evitar muitas das mazelas que as pessoas sofrem e muitas vezes não veem solução. Folha santa, o que é? A folha santa, o nome dela não é por acaso, ela é santa mesmo. Ela tem uma capacidade extremamente poderosa de alcalinizar o sistema, de cicatrizar qualquer tipo de ferida. Ela é uma hepatoprotetora, tá? E ela, porque tem a mucilagem, ela forra todo o sistema gastroentérico, principalmente os intestinos, de uma camada protetora. Então, todos os agentes agressivos que poderiam estar ali irritando essa mucosa, ela protege, tá? Vamos falar do alecrim? Ele é um tônico, de forma geral, né, um tônico genérico, e ele tem uma capacidade que a gente chama de adaptógena, ou seja, ele fortalece o indivíduo tanto psiquicamente quanto fisicamente para enfrentar qualquer dificuldade. Como é que se faz? Faça um chá de alecrim? Poderia ser simples assim, aliás, pode ser mais simples ainda. Porque se você pega uma folhinha, um galinho desse tamanho aqui, né, mais ou menos 5 centímetros, e coloca num copo de água fria, em menos de 40 minutos você já pode tomar, que ele já está doando o princípio ativo dele, né, para fazer a resolução do fígado, resolução digestiva. Ele é um tônico da vesícula, ele melhora a secretividade gástrica, tá? E ele também é um depurativo sanguíneo, porque trabalha junto ao fígado, tonificando a atividade, e também trabalha junto ao baço, né, melhorando a atividade básica. Dona Badia, anteriormente o Túlio me disse que as plantas também procuram as pessoas. A senhora tem uma história para me contar a respeito de uma planta em específico.
Me conta essa história. Então, a minha filha foi fazer um curso em São Gonçalo do Rio das Pedras, depois de Diamantina, sobre ervas medicinais, sobre manipulação de ervas medicinais, e ela voltou de lá me contando, no domingo à noite, que para herpes, uma planta maravilhosa que ela precisava era a guaçatonga, que é muito bom para herpes labial. E no dia seguinte de manhã, quando ela acordou, quando ela estava saindo de casa, ela voltou para me chamar. Mãe, olha a guaçatonga na frente de casa. Então aqui nós temos a guaçatonga, que foi um presente da natureza, que estava à disposição todos os anos e a gente não sabia. E como é que usa a guaçatonga quando vai cuidar da herpes labial? Como é que se faz? Bom, aí nós temos várias possibilidades, mas a primeira coisa importante que tem que se colocar sobre a guaçatonga é que ela se torna antiviral porque ela muda as condições. Ela, como a gente falou antes lá com o alecrim, ela também é uma planta adaptógena, né, que tem uma atividade ampla, altamente complexa, que prepara o organismo para enfrentar a dificuldade. Então, ele é imunogênica, ou seja, aumenta a imunidade. E para você utilizar, como ela é uma planta taninosa, muito coriácea, que tem potencial agressivo para o uso interno, então você faz uma maceração, você colhe as folhas com os galhos mais tenros, né, para não usar os galhos mais lenhosos, para não prejudicar a planta, e desintegra tudo. Desintegra grosso. Tá? Você pode, se não tiver um desintegrador, pode bater no facão, pode amassar, bater no liquidificador, para fazer uma massa verde. Tá? E essa massa verde tanto pode ser aplicada diretamente sobre a pele, como produzir com um aglutinante uma pasta. Uma pomada rústica que não vai ter, não vai ser possível guardar porque não vai ter nenhum conservante, mas é absolutamente ativa e o fato de os óleos essenciais estarem contidos nessa massa verde aumenta o poder de resolutividade da planta e desse tipo de medicamento.